Bom, agora sim, estamos prontos. Esse é o terceiro encontro ao vivo dessa comunidade, né? Comunidade da Sala VIP UX. Então, a gente busca fazer uma vez por mês encontros onde a gente possa discutir, onde a gente possa conversar, onde a gente possa compartilhar, trocar experiências e, digamos assim, subir a nossa régua juntos, né? O importante é a gente trabalhar e conversar e compartilhar essas experiências para a gente ir evoluindo profissionalmente cada vez mais. Então, esse é o terceiro encontro da nossa comunidade da Sala VIP UX. Ah, tá. Só para me apresentar, para quem está aqui e não me conhece ainda, eu sou Edu Agni, eu sou designer há mais de 20 anos, também professor, palestrante, mentor, estou há bastante tempo nesse mercado, nessa indústria vital, e eu passei por uma série de empresas diferentes na minha carreira, desde pequeníssimas empresas, desde agências de design, de publicidade, de marketing esportivo, desde portais de conteúdo, fábrica de software, startups. Então, eu tenho experiências bem variadas, né, nesses meus anos de carreira, nesses mais de 20 anos. E eu passei por muitos desafios que envolvem o tema que a gente vai falar hoje, né, que é a maturidade de UX, né, o como a maturidade impacta na nossa evolução profissional, no nosso desempenho profissional, o como essa maturidade influencia o sucesso e a progressão da nossa carreira, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no dia de hoje, tá? Como eu falei, esse é um encontro que faz parte da Sala VIP UX, né? Para quem não conhece a Sala VIP UX, é o nosso programa de desenvolvimento avançado para profissionais plenos, sêniores, lideranças, na área de design, mas também de produto e de tecnologia como um todo, né? E esse programa, ele tem uma série de passos, né? As mentorias têm duração de 12 meses, então a gente vai fazendo mentorias individuais para progressão de carreira. A gente tem essas mentorias individuais e também esses encontros coletivos como o de hoje, além de encontro com especialistas convidados que também trazem temas pontuais. A gente tem alguns conteúdos exclusivos disponíveis na plataforma para quem participa da Sala VIP UX. E os eventos e imersões presenciais da Merco, né? Como a gente teve a DexConf no finalzinho de agosto, muitas pessoas da sala VIP UX, alguns que estão aqui, inclusive, participaram. Imersões presenciais, como a UX Strategy, que a gente teve semana passada, retrasada, lá no Nubank, que também tivemos pessoas da sala VIP UX participando. Então, esse é o nosso programa, além da comunidade premium, que é um espaço para a gente trocar experiências, para a gente conversar também, né? Nesse programa de mentorias individuais, a gente aborda diferentes temas, né? A gente faz um diagnóstico da carreira, a gente planeja estruturar um plano de carreira, a gente fala de posicionamento profissional, a gente fala de network e visibilidade de mercado, de soft skills e de maturidade profissional, que inclusive é o tema do que a gente vai conversar aqui hoje. A gente fala de entrevistas e processos seletivos, a gente monta storytelling de cases, a gente conversa sobre gestão de tempo e produtividade, planeja isso, sobre especializações na área de atuação, sobre construção de autoridade na área, sobre plano de ação para a gente seguir evoluindo e a gente faz um encerramento com autoavaliação. Então a gente tem essas 12 sessões de mentorias individuais, que se tudo corre bem, a gente segue esse plano e essas temáticas para que os participantes da sala VIP UX possam ir estruturando o seu plano de carreira e seguir na sua progressão profissional, certo? Então, quem daqui não faz parte da sala VIP UX e quiser conhecer, é só dar uma acessada no site da Merco ou salavipux.com.br e a gente segue conversando depois, né? Mas enfim, vamos começar no tema que é o tema que a gente veio conversar aqui hoje, que a ideia é a gente falar, né, sobre o que realmente diferencia profissionais de UX maduros. Eu falo profissionais de UX, mas na verdade a gente está falando de profissionais de qualquer área, né?
A nossa especialidade é a área de design, o mercado que normalmente a gente atua é o mercado de tecnologia, com profissionais de design, de produto, de desenvolvimento, de marketing, de atendimento ao cliente, né? A gente sabe de todo o ecossistema que envolve essas empresas de produtos digitais, né? Então a gente está falando de maturidade profissional como um todo, mas a nossa especialidade com certeza é a área de UX, de design, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que faz, né, um profissional ser reconhecido pela sua maturidade, né? O que vai além de título, o que vai além de cargo, a ideia é a gente discutir essas questões, né? Atitude, visão, comportamentos que mudam tanto a forma da gente atuar na área, como a forma que a gente é percebido pelo mercado, pelas pessoas que fazem parte desse mercado, né? Então, esse é um pouquinho o tema do que a gente vai conversar. Por que que a gente trouxe esse tema, né? Eu sempre jogo, né? A gente tem a nossa comunidade da Sala VIP UX, e eu sempre jogo uma enquete nessa comunidade para votar nos temas que a gente vai conversar nesses encontros, né? E nas mentorias que eu venho fazendo com muitas pessoas aí na sala VIP UX, muita gente trouxe essa dúvida, né, sobre crescimento. Não à toa esse tema foi o mais votado, né? Sobre reconhecimento, sobre a maturidade profissional, sobre como vem sendo percebido ou reconhecido dentro da própria empresa que trabalha ou até dentro do mercado. Então, muita gente já vinha trazendo essas questões nas mentorias individuais. Isso se refletiu na votação do tema que a gente está falando hoje. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que diferencia aí uma pessoa que é profissional madura, né? Não só o tempo de carreira, né? A gente vê exemplos hoje que mostram que o tempo de carreira não é o principal diferencial, né? A gente costuma ver profissionais que atuam no mercado há 10, 15, 20 anos e estão numa posição não muito privilegiada, digamos assim, na sua própria empresa. E a gente vê pessoas que, sei lá, migraram para a área durante a pandemia e que hoje já estão em posições de liderança nessas empresas, né? Então a gente vai discutir um pouquinho isso, né? O porquê também discutir um pouquinho isso, né? O porquê que o tempo de carreira não é o principal fator determinante para a maturidade, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar, né? Mas eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês para a gente começar, né? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em uma pessoa profissional madura, né? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Uma palavra ou uma frase que representa o que é uma pessoa profissional madura? Eu queria que vocês escrevessem no chat o que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em uma pessoa profissional madura. Ó, o André já escreveu autonomia, a Vanessa escreveu, né, influente, ser uma pessoa influente. Que mais, pessoal? Que mais que vem na cabeça de vocês aí para representar uma pessoa? Ó, já descreveu referência, né? Ser uma pessoa que é referência. O Igor colocou aqui autoridade na área. Mais alguém quer contribuir? Uma parte interessante de ver o que vocês estão colocando é que o que vocês estão colocando aqui, né, e é a própria percepção de vocês, é que essa maturidade ela está muito ligada ao comportamental, né? É autonomia, é a pessoa ser influente, é a pessoa ser referência, é a pessoa ser autoridade. Ninguém traz aqui, por exemplo, que a pessoa ser uma profissional madura tá ligado a conhecimento técnico, ao quanto a pessoa manja de Figma, o quanto a pessoa sabe fazer uma pesquisa, né? Vocês próprios têm essa percepção, que a gente não está falando de conhecimento técnico, né? A gente está falando de comportamental, a gente está falando de emocional, a gente está falando de relacionamento, né? Então, vocês próprios têm a percepção de que a maturidade está muito mais ligado a isso do que efetivamente a conhecimento técnico, né?
Então, isso é um ponto bem importante, já é um passo importante para vocês enxergarem essa questão da maturidade, né? Porque hoje é muito comum a gente ter no mercado algumas falsas medidas de maturidade, né? Pessoas que usam essas medidas, inclusive, para tentar defender a sua própria maturidade e que a gente tem que ter consciência que não representa, de fato, a maturidade profissional, né? Por exemplo, o tempo de carreira. Eu até citei o exemplo para vocês, né, de pessoas que às vezes estão há 10, 15, 20 anos no mercado e a gente olha para a posição da pessoa na carreira e não é uma posição de destaque, não é uma posição privilegiada, não é uma posição de referência, como vocês falaram, não é uma posição de autoridade ou de influência. Isso tem várias formas da gente enxergar, assim, tem vários motivos, né? Primeiro que o porquê que o tempo de carreira não determina necessariamente isso. Porque quando a gente fala de maturidade, a gente está falando da quantidade de vivências que a gente teve, da quantidade de experiências diferentes que a gente teve, né? A gente vai adquirindo experiência conforme a gente passa por situações, né? A gente fala aquela coisa do errando que se aprende, né? Ou do quanto situações diferentes vão fazendo a gente aprender. E se eu tenho uma pessoa que está há 10, 15, 20 anos no mercado, mas muitas vezes, sei lá, da mesma empresa ou em poucas empresas, e sempre fazendo a mesma coisa, e sempre de uma forma confortável, sempre de uma forma previsível, não passando por diferentes ou novos desafios, essa pessoa ela só está passando tempo no mercado, ela não está efetivamente passando por situações que vão fazer ela amadurecer, né? É muito louco porque desde que esse universo das startups emergiu de uma forma mais global, as startups elas têm um modelo diferente, né, do que as empresas mais tradicionais. Porque é tudo muito mais intenso, é tudo mais rápido, é tudo mais focado em validação, em teste, em aprendizado, né? Tem essa coisa do aprendizado rápido. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que trabalhou 3 anos numa startup que vivenciou muito mais experiências do que alguém que está, sei lá, 15 anos numa empresa tradicional fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente está falando muito mais da intensidade do que a pessoa vivenciou do que necessariamente do tempo de carreira, né? Eu posso ter alguém que tem um grande tempo de carreira e que não vivenciou todas essas experiências e aprendizados. Então, está muito mais ligado à quantidade de aprendizados e experiências que você vivenciou do que efetivamente ao tempo, né? Eu posso vivenciar muito mais experiências num tempo curto, do que passando 10, 15, 20 anos no mercado, né? Então, essa questão do tempo de carreira é a primeira, né? Você ter tempo de carreira não necessariamente determina que você vivenciou todas as experiências para te trazer maturidade. A outra questão é o cargo ou o título que você tem. Até porque a gente tem empresas que são muito diferentes. Eu já conversei sobre isso com algumas pessoas das mentorias individuais aqui da Sala VIP UX, sobre, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que tem um cargo sênior numa empresa e aí ela muda para uma outra empresa que considera o conhecimento e a maturidade dela como no máximo pleno, ou às vezes até júnior. Eu já vi pessoas que tinham um cargo sênior numa empresa e que migrou para uma outra empresa e não conseguia ser reconhecido mais do que como uma pessoa pleno, né? Então, o cargo ou título também não quer dizer nada, porque isso também depende da maturidade da própria empresa. Se você pega uma empresa, vai, falando da área de UX, uma empresa que não tem uma grande maturidade de UX, se você chegar lá com pouco conhecimento e maturidade, né, se você tem um perfil júnior e entra numa empresa que não tem essa cultura, logicamente que o seu conhecimento, a sua autonomia, a sua maturidade dentro da área vai ser reconhecida como algo muito maior. Porque você é a pessoa mais especialista no assunto desse lugar, né? Ou uma das mais especialistas. Então é muito fácil você logo ser reconhecido como um profissional pleno, sênior. Mas você tem empresas que têm um processo muito mais estruturado, que tem uma cultura muito mais aprofundada, muito mais implementada, que tem muito mais pares, pessoas da área trabalhando com você, e que sobe a régua, né? Então, às vezes você entra numa empresa dessa e o conhecimento que você tem
dentre todo o contexto, ele está mais abaixo, não só o conhecimento, a maturidade, né? Então, você ter um cargo ou título de profissional pleno, de profissional sênior, de especialista, de líder na empresa que você está, não garante que você tem toda essa maturidade que o cargo ou título deveria representar. Uma outra questão é a quantidade de projetos que você trabalhou. Às vezes uma pessoa tem um portfólio lá com 20 projetos diferentes. Mas a gente vai ver os projetos, são projetos que foram todos mais do mesmo, projetos que não representaram diferentes desafios, projetos que não tiveram imprevistos ou projetos que não tiveram um grande teste de maturidade, né? Eu já vi profissional trazer portfólio que tinha, sei lá, 15, 20 projetos diferentes, e os projetos eram basicamente montar sites ou montar aplicativos ou desenhar interfaces de uma forma não aprofundada, não estratégica, né? De uma forma mais estética, e a pessoa criou várias telas, participou de vários projetos, mas não necessariamente teve desafios, né? E eu já vi pessoas que trouxeram um portfólio que envolviam pequenos projetos dentro, sei lá, de um mesmo produto. E sim, quando a gente trabalha num mesmo produto por muito tempo, a gente vai evoluindo aquele produto. Isso ajuda a gente a ir evoluindo profissionalmente também, né? Porque a gente vai percebendo a evolução daquele produto, a gente vai percebendo o impacto do nosso trabalho, a gente vai percebendo a evolução das métricas daquele produto. E muitas vezes esses desafios diferenciados que a gente vai tendo num mesmo produto, ou em poucos produtos, ou em poucos cases, ou em poucos projetos, acaba sendo muito mais impactante para a maturidade, né? Então a quantidade de projetos que você fez também não determina a maturidade que você tem. Além do domínio técnico isolado, não importa se você é o maior especialista em Figma que existe, ou se você é o maior especialista em prototipação que existe, ou o maior especialista em métricas que existe, porque o conhecimento técnico isolado, ele não representa a maturidade. Vocês mesmos colocaram aqui, ó, autonomia, influência, referência, autoridade, né? Questões comportamentais, questões emocionais, e não questões ligadas a conhecimento técnico. Então, esses são pontos que vocês têm que desconsiderar a partir de agora, né? Quando vocês vão pensar na própria maturidade profissional. Não é sobre o tempo que vocês têm de carreira, não é sobre o cargo ou título que vocês têm atualmente, não é sobre a quantidade de projetos que vocês têm, nem sobre o domínio técnico. Vocês podem ter todos esses pontos altos, né? Podem estar há muito tempo na carreira, podem ter um cargo de liderança, podem ter 30 projetos no portfólio, podem ser especialistas em ferramentas ou métodos ou técnicas, isso ainda assim não garante a maturidade profissional de vocês. E o que mantém a gente em progressão na carreira, o que mantém a gente em bons cargos, em boas empresas, em bons empregos, é justamente a nossa maturidade profissional. Então a gente tem que começar a falar sobre outras coisas quando a gente vai falar sobre o que realmente vai diferenciar a gente, né, como profissionais aí maduros, né? Eu acho que o primeiro ponto é a clareza de propósito, né? E quando eu falo clareza de propósito, é você saber muito bem o porquê das decisões, né? Às vezes eu vou avaliar portfólio de pessoas que tem lá o case de escrita e a pessoa contando, né? Ah, fomos por esse caminho e fizemos isso e o produto se transformou assim. E eu pergunto, mas por que vocês tomaram essa decisão? Por que vocês criaram essa funcionalidade X e não uma funcionalidade Y? E a pessoa não sabe responder. A pessoa diz, ah, porque a gente fez, porque tudo indicava, tudo que indicava fazer isso. Então, eu acho que o primeiro fator assim decisivo para determinar, né, a sua maturidade profissional é você saber o porquê das coisas. Não é o como, não é dizer a gente fez assim assado. Para case de portfólio e para processo seletivo, isso é o mais importante. Às vezes vocês levam um case de portfólio numa entrevista e aí vocês começam a contar, fizemos assim, fizemos assado. O case de portfólio ele não é sobre você descrever o processo, é sobre você dizer por que que tomou aquela decisão. E normalmente, quando a pessoa fica só descrevendo as etapas do projeto e é questionada numa entrevista do porquê tomou aquela decisão e não sabe responder, isso já mostra a falta de maturidade profissional, né? Principalmente para quem está ali avaliando.
Então, a clareza de propósito ela está ligada ao você saber o porquê das suas decisões. Por que você decidiu ir por esse caminho? Por que decidiu por essa funcionalidade? Por que decidiu sobre essa proposta de valor, sobre esse recurso? Saber o porquê das decisões, né? E aí fica o questionamento para vocês, né? Você sabe o impacto do seu trabalho no negócio? Você sabe se essa decisão que você tomou realmente melhorou a vida das pessoas usuárias, tornou o trabalho delas mais fácil, evoluiu, né, os números do negócio, isso representou o quê nas métricas do negócio, né, nos objetivos de longo prazo do negócio, isso fez obter mais clientes, isso fez aumentar o faturamento, isso fez reduzir um gargalo de atendimento, né? Então, isso é importante a gente pensar se você sabe o impacto que o seu trabalho está tendo efetivamente. Então, clareza de propósito é o primeiro ponto que a gente tem que considerar sobre maturidade. O segundo é a comunicação e influência, né? A Vanessa até colocou aqui sobre a influência, né, nos exemplos aqui do que vem à cabeça, né? E quando a gente fala da comunicação e da influência, é sobre defender as ideias que você tem, sem se impor, né? Adaptando essa linguagem para diferentes públicos. Quando a gente fala com uma pessoa de produto, quando a gente fala com uma pessoa de marketing, quando a gente fala com uma pessoa desenvolvedora, a forma da gente conversar tem que ser diferente. Eu tive um líder que falava muito sobre os designers se manterem em grupinhos só de designers, né? E a gente trabalhava num contexto presencial e ele falava para o pessoal do time assim: para de almoçar só com os designers, para de tomar café só com os designers, chama para almoçar o desenvolvedor, chama para almoçar aquela pessoa de marketing, vai conversar com a pessoa do atendimento na hora do café, sabe? Vai se conectando com pessoas de outras áreas para você entender a linguagem das pessoas dessas outras áreas, né? A forma que você vai expor uma ideia para um desenvolvedor ou para uma liderança de marketing é diferente de como você vai conversar com designers, né? Então você tem que praticar essa comunicação e essa influência, né? Saber defender as ideias. E você só consegue defender as ideias se você tiver clareza de propósito, né? Se você tiver convicção do porquê tomou aquelas decisões. Muita gente fala que tem uma certa timidez, que tem uma trava para comunicar, que tem uma dificuldade de conversar, de defender as ideias, e às vezes essa dificuldade não é sobre timidez. Às vezes essa dificuldade é sobre você não ter clareza de propósito. Você não sabe como defender aquela ideia porque você não tem clareza do porquê você tomou aquela decisão, né? Então é importante a gente entender isso, saber se comunicar com as diferentes pessoas a partir da linguagem delas, a gente ter convicção e clareza do nosso propósito, né? Então, uma outra provocação, né? Você é compreendido, né? Uma pergunta para vocês refletirem, né? Vocês são compreendidos pelos seus pares e gestores? As pessoas com quem vocês conversam realmente entendem o que vocês querem dizer? Então, a partir da comunicação e da influência é importante. Um terceiro ponto é autonomia com responsabilidade, né? Que é você tomar as decisões embasadas e assumir as consequências, né? Se você é uma pessoa que só faz o que te mandam, que só toma decisões se outra pessoa der o aval, ou que quando toma decisões não assume essas consequências, se dá certo ou se dá errado, né, você não está agindo com autonomia. Autonomia é um processo mais estratégico. Autonomia é sobre você entender o porquê você está tomando aquela decisão, né? Ou seja, você tem embasamento, ter pesquisas, ter número, ter dados, ter contexto de mercado, conhecer o ecossistema, e você tomar aquela decisão com conhecimento de causa e, inclusive, assumir as consequências disso, né? Quando você tem essa autonomia com responsabilidade, você não só toma decisões, como você assume a responsabilidade, né? Aí sim você está tendo autonomia com responsabilidade. Então a pergunta para vocês também é: você depende demais da validação dos outros para poder seguir em frente, para poder tomar uma decisão, para poder agir? Ou você consegue agir por conta própria e assumir os riscos e assumir
as suas decisões, né? Então, autonomia com responsabilidade vai mostrar muito essa sua maturidade. A visão sistêmica que a gente está falando, né? Você conhecer todo o ecossistema. Eu já vi muitos designers dizerem assim: eu tive uma ideia ótima que ia ajudar muitos usuários, porque eles tinham essa necessidade, só que o meu PM barrou a ideia, só que o time de engenharia disse que era inviável, né? Isso é um absurdo, porque ajudaria muitos usuários. Só que a gente não está fazendo filantropia quando a gente trabalha na área de design, né? Não é sobre ajudar as pessoas, é sobre gerar impacto real no negócio. E a gente só consegue gerar impacto real se a gente tem essa visão sistêmica, se a gente conhece todo o ecossistema, se a gente entende como o design vai se conectar com o produto, com o negócio, com tecnologia. Então, aquela sua decisão de design, ela vai ajudar o usuário, mas ela também vai trazer impactos positivos para o negócio, vai aumentar o faturamento. Isso é viável tecnologicamente de ser implementado? Isso é escalável tecnologicamente? Né? Então a gente precisa conhecer o ecossistema. Essa coisa de que designer tem que entender mais de negócio, entender mais de tecnologia, né? Isso é importante não para a gente atuar nessas áreas, mas para a gente entender como isso se conecta. E aquele ponto que eu falei lá atrás sobre a gente saber se comunicar com as pessoas dessas outras áreas, só vai existir se a gente tiver essa visão sistêmica, né? Se a gente conhecer como todo se conecta, como tudo funciona de maneira integrada, né? Então, outra pergunta para vocês: você entende o contexto maior das entregas, né? Você entende o como que você fez está se conectando com um todo e não só enxergando o que você fez como uma entrega isolada de design? Esse é outro ponto importante para a maturidade. Eu acho que a principal questão sobre maturidade, que é a autogestão emocional. O que mais pega na visão de maturidade de uma pessoa profissional na área é a autogestão emocional, né? Você manter o equilíbrio nos cenários de frustração ou mudança, né? Tem sempre essas frases que a gente diz, não é sobre o que você passou, mas o como você reagiu pelo que você passou, né? Então é claro que você pode ser culpabilizado por uma decisão que não deu certo, ou que você pode estar participando de um projeto que vai para a geladeira depois, né? Que é congelado, ou que você pode efetivamente não estar recebendo o reconhecimento devido, ou receber um feedback negativo. Não é sobre o que você passou, não é sobre a frustração, não é sobre a mudança, mas o como você reage a isso, o como você consegue pegar esse aprendizado e transformar numa outra coisa, o como você consegue manter o equilíbrio mesmo nessas situações que muitas vezes são frustrantes, né? Receber um feedback negativo nunca é fácil. Mas você vai ficar de cara feia, você vai fazer bico, ou você vai pegar isso para evoluir, para compreender e para chegar num novo patamar, né? Então, como vocês reagem à decisão, né? Às decisões com as quais vocês não concordam? Quando alguém discorda de vocês, quando alguém dá um feedback negativo para vocês, quando alguém barra uma ideia de vocês, né? Como que vocês reagem a isso? Então, essa autogestão emocional eu vejo que é o que mais impacta no reconhecimento da maturidade de vocês dentro das empresas, né? Então, esses são 5 pontos importantes aí para a gente considerar, né? E eu queria fazer um pequeno exercício com vocês para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre isso, né? Eu queria que vocês escolhessem um pilar que vocês se sentem fortes, né? Que vocês acham que é um ponto forte em termos de maturidade de vocês. E aí está o desafio, né? Um pilar que vocês ainda precisam desenvolver. Eu queria dar 2 minutinhos para vocês pensarem nisso, tá? Para vocês pensarem em um pilar. Vocês podem anotar, né? Não precisa colocar aqui no chat. Vocês podem anotar aí no papel, podem anotar no computador, mas eu queria que vocês pensassem em um pilar que vocês se sentem fortes em maturidade e um pilar que vocês acham que ainda tem que desenvolver. Ok? Confirmem no chat para mim, deem um joinha. Vamos nessa, 2 minutinhos para a gente pensar isso. Um pilar que vocês são fortes em maturidade e um pilar que vocês ainda precisam desenvolver. 2 minutinhos para a gente pensar nisso.
Claro que se vocês quiserem colocar no chat também o ponto forte e o ponto fraco, fiquem à vontade, né? Esse aqui é um espaço para a gente compartilhar. A maturidade também está ligada a, né, esse equilíbrio emocional e essa nossa capacidade de expor o que a gente está pensando, mesmo que isso possa parecer não favorável para a gente, né? É sobre como a gente reage. Então, quem quiser colocar no chat aqui também, fica à vontade, o ponto forte e o ponto fraco. Ó, a Shirley já colocou aqui no chat. Pilar a desenvolver, a comunicação e influência, e o ponto forte, autogestão emocional. Bom, muito bom. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento um pouco. É, eu quero justamente que vocês coloquem aqui, a Jade colocou também, né? O pilar a desenvolver a clareza de propósito e o ponto forte, autogestão emocional. Boa. O Igor colocou aqui, pilar forte, conhecimento e versatilidade em transitar nas diferentes áreas de product design. O pilar fraco, defender a área e decisões de projeto. Eu queria convidar vocês a falar um pouco. A Vanessa colocou, eu estou no oposto da Shirley, o forte é a comunicação e o fraco é emocional. Eu queria convidar uma ou duas pessoas aqui para abrir a câmera e falar um pouquinho sobre isso. Igor, eu queria convidar você, na verdade. Você acabou de entrar na nossa sala VIP e você já está comigo na Bergo há muito tempo também, né? Eu lembro desde quando você Sim. foi fazer o curso de formação, acho que em 2017, sei lá. E você colocou aqui o pilar forte como conhecimento e versatilidade para transitar nas diferentes áreas de PD, né? Por que que você acha que isso é um ponto forte? Sou arroz de festa da Mergo, né, Edu? Sim. Então, vamos lá. Oi, pessoal, né? Tipo, eu sou o Igor. E então, sobre esses dois pilares, né? Tipo, conhecimento e versatilidade em transitar nas diferentes áreas de PD. Hoje, eu consigo defender, tipo, as áreas que definem um product designer muito bem. Então, assim, principalmente as áreas de UI, né? Porque eu acho que as empresas geralmente elas focam muito mais nisso, né? Então, desenvolvimento de fluxos de navegação, design system, que era uma coisa que, tipo, eu pegava pronto, né? Geralmente empresas grandes Uhum, já têm isso bem estruturado, tudo. Hoje eu consigo criar, né? Tipo, sozinho. Que mais? Eu consigo fazer, né? Tipo, a navegação, eu consigo fazer teste com os usuários. Eu consigo levantar requisitos de projeto ali, né? Tipo, até fazer o trabalho de um PO mesmo, uhum, né? Então, assim, tipo, eu consegui me tornar versátil dentro da área, muito pela limitação da empresa, né? Assim, muito pela uhum. empresa não ter colaboradores, né? Tipo, nessas áreas, né? Então, eu acabei assumindo essas responsabilidades e eu acho que isso trouxe uma versatilidade para mim muito grande, porque eu consigo conversar com essas outras pessoas, né? Sobre os projetos. Agora, defender a área e decisões de projeto. Muitas vezes eu, tipo, inclusive agora, nesse momento, tipo, eu trabalho numa empresa onde o CEO dela vira e fala: Eu quero que você faça isso. Tá, mas a gente pode fazer, a gente pode pensar nisso, a gente pode fazer isso, tem essas variáveis, não sei o quê. Não, eu quero que você faça isso. Tipo, eu estou mandando você fazer isso. E chega um momento que você fica muito cansado de escutar isso, porque toda vez você leva, você tenta argumentar, você tenta falar, ó, eu tô trazendo isso, tô trazendo esses dados, não sei o quê. Não, eu quero isso. Que aí você fica cansado e você vira, tá, tá bom, eu faço.
Uhum, Tipo, você deixa de lutar pela área, você deixa de lutar pelo conhecimento que você tem, pelos dados que você está trazendo, e aí você só acata o que a pessoa está fazendo porque você acha cansativo demais bater de frente com a pessoa e tentar explicar o seu ponto de vista para ela. uhum. Boa. O primeiro ponto, essa coisa da versatilidade em transitar em diferentes áreas. Aí vai ser o primeiro feedback negativo, Igor. Você sabe que isso não é sobre maturidade, né? A gente acabou de falar que a maturidade ela tá mais no comportamental, no como você reage, do que exatamente no conhecimento técnico. Então, assim, você ter facilidade de transitar entre áreas, seja design system, seja UI, seja assumir responsabilidades de PO, não necessariamente isso demonstra maturidade. Demonstra que você é versátil tecnicamente, né? Porque Seria até quando mais, você seria mais hard skills. porque isso está mostrando o quanto você tecnicamente, taticamente é flexível. Então a empresa olha para você e pensa assim: é um pau para toda obra. Eu posso colocar ele para trabalhar em design system, eu posso colocar ele para assumir tarefas de um PO, eu posso colocar ele para desenhar interface, posso colocar ele para fazer um teste de usabilidade, ele vai fazer, né? Então isso não é sobre o seu comportamento, isso é o quanto você se adapta à situação ali, mas taticamente, né? Isso não é sobre maturidade. E aí, quando você fala do seu pilar fraco de defender, né, a área e as decisões de projeto, é, quando um CEO, por exemplo, ou qualquer stakeholder no projeto, não te dá esse espaço, né, para defender uma ideia, isso já mostra a visão que ele tem sobre você, o reconhecimento que ele tem sobre você. Então, ele não enxerga você como uma pessoa madura suficiente para tomar uma decisão. Logo, mesmo que você questione, ele vai trazer, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque quando ele fala eu quero isso, eu quero aquilo, não é que ele está sendo teimoso no sentido assim, não estou enxergando nenhuma outra opinião e eu quero assim e pronto. Nunca é sobre isso. Às vezes a gente assume que é sobre isso, né? Assim, eu tenho um CEO lá que é sempre o que ele quer, não importa o que eu faça. Não é sobre que não importa o que você faça. Com certeza esse CEO tem pessoas que ele ouve. Tem pessoas que ele ouve e que ele muda opinião dependendo do que as pessoas trazem. Isso está sobre como ele enxerga você, né? Tá sobre o quanto ele respeita o seu embasamento, a sua comunicação clara, justamente esses pontos que a gente está falando, né? O quanto você tem embasamento para defender uma ideia, o quanto de dados você traz para provar para ele isso, né? O quanto você tem de autonomia. Quando a gente está falando de autonomia, é justamente sobre você tomar decisões e assumir os riscos. Então, se você fala assim que toda vez você propõe alguma coisa, ele fala, não, eu quero assado, né? Você não está tendo autonomia e você não está assumindo riscos, né? Uma coisa que eu costumo dizer, que eu já ouvi muito também, é que às vezes é melhor você pedir desculpa do que pedir permissão. E o que que isso quer dizer? Às vezes você tem que assumir uma decisão e tem que fazer, e tem que trazer o resultado. E às vezes ele vai falar, não é isso que eu queria, não é isso que eu concordei que ia ser feito. E você traz o embasamento, mas eu fiz isso, claro, um CEO ele sempre vai esperar você dizer o quanto isso traz benefício para o negócio e não necessariamente para o usuário, né? Mas aí você traz embasamento, eu fiz isso porque a nossa métrica melhorou assim assado, essa barreira que os usuários estavam impedindo que eles chegassem no final do checkout, por exemplo, ou então estava aumentando o churn, então eu tirei aqui uma barreira que está diminuindo o churn ou que está possibilitando pessoas chegarem até o final do checkout e concluir o processo e aumentar o faturamento. Quando você traz esse embasamento e quando você assume essa responsabilidade, é que começam a te olhar como um profissional mais maduro. E é aí que um CEO, por exemplo, vai te dar mais espaço, né? Se ele nunca viu você assumir uma consequência e trazer um resultado, ele nunca vai falar, deixar você fazer o que você quer. Ele sempre vai falar, faz o que eu tô falando, porque ele não confia. E a única maneira dele confiar é você trazer um resultado. E se ele não deixar você fazer, como que você vai trazer um resultado? Às vezes você tem que assumir essa bronca, né? O quanto você está disposto a assumir essa bronca, né? Isso pode custar seu emprego, dependendo da empresa. Se você tomar uma decisão diferente mesmo que dê certo. Eu acho muito difícil. Eu nunca vi uma pessoa que tomou uma decisão diferente
do que um CEO, do que um stakeholder mandou, mas que essa decisão deu resultado para o negócio e que ela perdeu emprego, né? Então você tem que ter essa segurança. A sua decisão está embasada, você tem certeza. Quer dizer, a gente nunca tem certeza, né? Não é sobre estar certo, é sobre estar sucessivamente menos errado. Mas você tem convicção de que a sua decisão vai impactar o negócio? Você vai assumir essa responsabilidade, vai fazer algo, vai trazer os números positivos e vai mostrar e falar: eu sei que você queria diferente, mas isso que eu fiz melhorou a nossa meta, melhorou os nossos números e gerou mais impacto para o negócio. Então é sobre isso, né? Para a gente ser visto como profissional maduro, a gente tem que ser um profissional maduro e não esperar que digam para a gente, beleza, vai lá, adquire a sua maturidade. Você tem permissão para fazer o que você quer adquirir a maturidade. É igual liderança. Ninguém se torna líder porque ganhou um cargo de liderança e aí vai começar a trabalhar. Você ganha um cargo de liderança quando as pessoas já te enxergam como líder, né? E a maturidade é a mesma coisa. As pessoas vão depositar confiança de que você é maduro para realizar alguma coisa ou tomar alguma decisão quando você já demonstra essa maturidade. Então, acho que é muito sobre isso que você tem que pensar e que todo mundo aqui tem que pensar. Nós todos temos que pensar, né? Acho que ele colocou uma frase aqui: nunca busque um não formal para algo que é supostamente permitido. Exatamente. É muito sobre isso, né? Alguém mais quer falar sobre o que colocou aqui? Eu vi que o Elísio colocou também que o forte dele é a visão estratégica e que o fraco é a comunicação. Bom dia, eu posso falar. Fala aí. Bom dia, pessoal. Bem, eu atuo como líder técnico de UX na Photon. A gente atende a Caixa Econômica. Então, o produto que eu atendo é um sistema interno da Caixa. Então, por já estar atuando nesse produto há algum tempo, né, isso facilita muito a minha visão estratégica sobre a situação. Então, eu consigo detectar os pontos de melhoria para esse produto, as ações que a gente pode definir, né, com o time sobre isso. Então, é mais uma questão de conhecimento, sobre o produto que eu estou atuando do que qualquer outra coisa. Agora, sobre a comunicação, eu coloquei como um ponto fraco, mas eu tenho me colocado em algumas situações que me obrigam a melhorar a comunicação. E no caso específico para esse produto, o problema da comunicação, na verdade, seria um esquema de articulação, na verdade, né? Porque eu tenho que conversar com pessoas que às vezes têm um método ou um conhecimento que está lá na cabeça dela. Então, eu tenho que atuar como um articulador para pegar essas informações, para tentar montar um processo. E isso é bem complicado, né? Você trabalhar com muitas pessoas que têm um conhecimento muito específico, mas está tudo ali preso ali no mundo delas. Então, tô tentando fazer essa articulação, tô tentando melhorar a comunicação. E sobre a comunicação não é exatamente expressar uma ideia minha, né? Mas quando eu coloquei aí esse ponto de comunicação, é exatamente isso, né? É atuar como um articulador também. Uhum. Legal. É, Você traz essa visão estratégica por conseguir prever coisas do produto, por conhecer e trabalhar com o produto faz tempo, por entender os gargalos das pessoas usuárias, entender como evolui o produto. Mas isso acaba tendo um conflito quando você fala da parte da comunicação, porque você traz que a questão da comunicação justamente entender pessoas de outras áreas, entender como elas pensam. E quando a gente fala de estratégia, estratégia está diretamente ligado a gente ter todo o embasamento suficiente sobre o ecossistema, sobre o produto, sobre o contexto, sobre o mercado, sobre o usuário, sobre as metas de negócio, a gente ter essa visão completa do contexto para que a gente possa tomar boas decisões. Então, estratégia está diretamente ligado ao embasamento que a gente tem para tomar essas boas decisões. E quando a gente tem esse gargalo de comunicação, principalmente com outras áreas,
Isso significa que você não tem essa visão sistêmica tão tão consolidada, né? Por mais que você diga assim que a pessoa está fechada no mundinho dela, talvez a pessoa também pense a mesma coisa de você. Ah, ele vem falar coisa que eu não entendo, porque ele está fechado no mundinho dele, ele não consegue enxergar o meu mundo, né? O nosso trabalho, né, de estratégia, de maturidade, não é sobre a gente defender a nossa ideia, é sobre a gente criar em conjunto com as ideias dos outros. Eu falo que é um trabalho de ligar pontos. Cada ponto está isolado realmente, cada ponto é um mundinho isolado. O nosso trabalho é ligar pontos. Um profissional maduro sabe fazer isso, sabe ligar os pontos, sabe conectar as áreas. Então, a hora que você tiver uma pessoa da outra área que você hoje acha que está fechada no mundinho dela e não te compreende, o dia que você conseguir fazer essa pessoa ser sua aliada do que você quer defender, aí você está com um nível de maturidade suficiente, porque você conseguiu compreender o contexto da outra pessoa, conseguiu falar a mesma linguagem dela, conseguiu defender a sua ideia a partir do ponto de vista da outra pessoa, ou seja, do como isso impacta na área dela e quanto isso e mostrar para essa pessoa o quanto, além da área dela, o quanto isso vai impactar no negócio como um todo, né? Então, o seu ponto forte ser visão estratégica só vai ser plenamente quando você tiver essa visão sistêmica muito mais aprofundada, o que vai impactar diretamente na sua comunicação com essas outras áreas, né? Então, eu acho que o seu ponto forte é o que você mais tem de ponto forte, mas ele ainda pode ficar mais forte ainda quando você tiver essa visão sistêmica e quando você aprofundar a comunicação, porque a visão estratégica, ela depende da comunicação, né? Então, quanto mais você vai evoluindo esse seu ponto fraco, mais o seu ponto forte vai ficando mais forte, né? Sim, exatamente. Eu coloquei como ponto fraco justamente por isso, né? Porque é o trabalho de a mudança de uma cultura, não só para Uhum, implementação de estratégias de UX, mas para outras áreas que extrapolam o design, né? Desenvolvimento, marketing, uhum, conversa com POs, né? Stakeholders e tudo isso. E cada um com a ideia fechada ali, né? Como eu uhum. falei, dentro do mundinho deles. Então, é justamente isso que você falou. Eu gosto que a gente tome muito cuidado quando a gente fala de mudança cultural, porque muitas vezes a gente fala assim, a empresa não tem uma cultura de pesquisa, ou não tem uma cultura de produto. E a gente fala em fazer mudança cultural sobre como a gente vai mudar a cabeça das outras pessoas, mas mudança cultural começa na gente, né? É, um carro só anda se as quatro rodas rodarem juntas, né? Se uma roda estiver rodando junta pedindo para as outras rodarem no mesmo movimento, não funciona. A gente tem que entender cada um, cada lado, né? Então, mudança cultural começa na gente. A gente só é capaz de fazer uma mudança cultural na empresa se a gente começar a mudar a cultura na nossa cabeça, né? E entender que cultura, né? A palavra cultura, ela tá ligada ao costume de um povo. Então, a palavra cultura vem dos costumes, das tradições, da ancestralidade de um povo. O que que isso quer dizer? Que cultura não é sobre uma pessoa mudar as outras, cultura é sobre como as pessoas mudam juntas, né? Por isso que a mudança cultural não é sobre você mudar as outras pessoas, começa você mudando a sua cabeça para você conviver bem com aquelas pessoas e aí sim juntas construírem alguma coisa, né? Acho que isso é importante. Sim. Bom, pessoal, obrigado, Elise, obrigado, Igor, que contribuíram, né? Eu queria chamar mais pessoas aqui para contribuir também, mas a gente já deu o nosso horário, mas eu acho que isso que a gente conversou no chat, isso que vocês trouxeram já foi bastante rico, né? É, eu queria só trazer essa reflexão final, né, para vocês anotarem de cabeceira e refletirem que ser maduro em UX ou em qualquer área profissional é sobre consistência, né? Ou seja, é sobre a gente se manter em evolução, é sobre a gente assumir as nossas responsabilidades, é sobre a gente se embasar nas nossas decisões, principalmente sobre a gente se embasar nas nossas decisões, né? A gente saber o porquê que a gente está tomando aquela decisão, a gente ter clareza, né? Quanto mais clareza vocês tiverem sobre a decisão que vocês
estão tomando, quanto mais embasamento vocês tiverem, mais vocês vão conseguir trazer outras pessoas para navegar junto com vocês, né? Então é sobre consistência, é sobre clareza, é sobre vocês saberem conversar com as outras pessoas, é sobre ter essa visão sistêmica, e isso a gente só consegue com empatia, né? Ou seja, a gente saber realmente entender o contexto do outro, se colocar no lugar do outro. Eu já falei várias vezes que quando eu fui trabalhar na Conta Azul, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fui trabalhar lá foi passar um dia na área de atendimento. Eu literalmente sentei no computador, atendi o telefone e falei com clientes, né? Ou seja, a gente tinha uma comunicação muito fraca e muito deficiente entre a área de atendimento, a área de CX, a área de design de produto, né? E isso era um gargalo muito grande que a gente tinha lá, não tinha colaboração, não tinha transição de ideias, não tinha trabalho conjunto. Uma das primeiras coisas que eu fiz, e outras pessoas lá fizeram também, não foi eu que tive essa ideia, né? Trouxeram essa ideia, mas foi da gente, por exemplo, sentar e atender clientes no telefone, entender o que os clientes traziam, entender como a área funcionava. Ou seja, empatia não é só você se imaginar no lugar da outra pessoa, é você, às vezes, fazer o exercício de literalmente se colocar no lugar da outra pessoa para compreender, né? Então você já se colocou no lugar de uma pessoa do time de engenharia para entender como o sistema está funcionando, a dificuldade, a complexidade de alterações, o impacto que isso gera no sistema, a quantidade de bugs para resolver. A empatia não é só sobre a gente tentar se imaginar, mas é sobre a gente, às vezes, literalmente se colocar no lugar da outra pessoa para poder fazer essa comunicação, né? Então, a maturidade ela é sobre consistência, clareza, empatia com a pessoa usuária, com o seu time e, como eu acabei de falar, consigo mesmo, né? A mudança cultural começa na gente, não em a gente tentar impor ou implementar nos outros uma cultura, certo? Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer vocês por esse nosso papo, por vocês estarem aqui nesse sábado de manhã, por essa conversa, por vocês trazerem no chat aqui essa conversa, por vocês darem o depoimento aqui de vocês. E isso são pontos para a gente seguir refletindo. Eu espero que vocês peguem esses pontos, nós todos pegamos esses pontos para que a gente possa seguir evoluindo aí a nossa maturidade profissional, certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, tá? Um bom fim de semana para vocês e a gente segue conversando, outros encontros desses virão, né? Quem não faz parte da Sala VIP UX, dá uma acessada lá no nosso site salavipux.com.br, dá uma olhadinha e vem fazer parte da nossa comunidade também. Obrigado, pessoal, e até a próxima.